Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso encontro para estudo e reflexão em torno da mensagem do Antigo e do Novo Testamento sobre a ótica da doutrina consoladora. O NEP Vede Jesus, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, convida você a conhecer nas páginas do Facebook ou no canal do YouTube. Basta digitar lá NEP Vede Jesus. Dessa forma você tem acesso, no caso do canal do YouTube, que você pode se inscrever, acionar o sino de notificações e receber os vídeos das atividades semanais do NEP. Lá temos uma playlist organizada pelo nosso amigo Paulo Marzanati, trazendo diversos vídeos de estudo e reflexão em torno da mensagem do Evangelho com Jesus. E nesse sentido, o convite especial repousa nesse nosso estudo aqui às segundas-feiras, em que vamos refletir em torno da mensagem do Novo Testamento, de forma especial nas cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, na série que intitulamos Romanos verso a verso, o estudo em torno desta carta que tanto impactou ao longo da história toda a cristandade. A ótica da doutrina espírita nos faz relembrar a proposta do Consolador prometido. Relembrar as palavras de Jesus, ao mesmo tempo em que procuramos conhecer e detalhar a aplicação das leis divinas. Desde já eu convido você a fazer essa reflexão conosco. Se tiver aí com você a sua Bíblia, a sua tradução bíblica, fique à vontade para acompanhar conosco a leitura que farei agora. Caso contrário, acompanhe através da nossa leitura. Eu faço uso aqui da tradução de João Ferreira de Almeida, descruzando com a Bíblia de Jerusalém, mas qualquer outra boa tradução pode ser utilizada aqui. Lembrando que dentro da metodologia de explicação do NEP, não há aí a preocupação excessiva, com as palavras para se extrair o sentido. Sobretudo no olhar que busca compreender através dos princípios, dos valores, para trazer para a nossa vida, para o cotidiano, para aquilo que realmente faz diferença no campo das relações, a mensagem do Cristo para a atualidade dos nossos dias. A reflexão de hoje repousa sobre o verso de número 5 do 4º capítulo da carta aos Romanos. Nessa nossa sequência, alcançamos hoje o episódio de número 104. Então perceba que há todo o material para aqueles que não nos acompanharam até aqui, poder refletir e acompanhar esse estudo, que já alcança aí o 5º verso desse 4º capítulo da carta aos Romanos. A temática geral aqui, e especialmente olhando para esse 4º capítulo, é o tema da justificação pela fé. Nosso olhar aqui não vai ter a preocupação de seguir a teologia tradicional. É uma interpretação humana válida na busca do homem, essa busca incessante do homem de explicar, compreender e aplicar os princípios, mas a nossa intenção é olhar para aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus ensinou e a forma pela qual aquelas vidas que foram impactadas, transformadas pela presença de Jesus, transmitiram isso através do ensino apostólico. No caso especial dos escritos de Paulo, claro que historicamente sabemos que Paulo não conheceu, não há registros nesse sentido, de que Paulo tenha conhecido pessoalmente Jesus, o homem de Nazaré. Mas não é menos verdade de que o doutor da lei Saulo de Tarso teve uma reviravolta de 360 graus quando teve um encontro na estrada de Damasco com o Cristo ressuscitado, o Cristo em espírito, o Cristo que retorna após a crucificação e que vem chamar pessoalmente este que é conhecido
como o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo dos estrangeiros, o apóstolo para as nações. Então, se você, assim como eu, não nasceu em Israel, não pertence àquele agrupamento étnico, na geografia em que se encontra ali os povos em Israel, somos, eu e você, gentios, estrangeiros. E o apóstolo Paulo conversa diretamente conosco nessa carta aos Romanos, assim como se dirige também aos judeus. A comunidade cristã em Roma, já falamos em outras ocasiões, é uma comunidade mista. É uma comunidade que, apesar de estar na capital do império, recebia ou convergia para lá diversos povos. Entre eles, judeus que, fugindo de perseguições, iam para Roma. Essas comunidades que se reuniam em casas, em residências, muitas vezes de forma rotativa, era mais de uma que recebia, se congregava, se reunia. E este é o sentido original de igreja, eclésia, assembleia, reunião de pessoas. Esta comunidade cristã em Roma, então, vai receber esta carta de Paulo para atender uma necessidade de Paulo de apresentar-se, apresentar o seu ensino e, ao mesmo tempo, esclarecer aquela comunidade. No tema especial que aqui disse da justificação pela fé, com muita ênfase nesse quarto capítulo, Paulo vai afirmar e usar, por exemplo, o patriarca Abraão. No Antigo Testamento temos a figura de Abraão como sendo o primeiro dos grandes patriarcas hebreus, aquele que vai receber um chamado espiritual registrado no livro Gênesis, em que, chamado para fora em uma noite estrelada, ouve a voz que lhe diz: olha para o céu, conte as estrelas se as pode contar. E aí recebe Abraão a promessa: assim será a tua posteridade, a tua descendência. No 18º capítulo, item 2 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, codificador, vai usar a expressão posteridade espiritual para falar a respeito dessa descendência descrita para a gente no livro Gênesis. E olhando exatamente para essa posteridade espiritual que nós vamos compreender que não mais pela carne, não mais pela geografia, não mais pela etnia, mas pela reunião daqueles corações, daquelas consciências que encontram na proposta do Evangelho, na boa nova de Jesus, um novo olhar para a vida, uma nova forma de pensar, de falar, de agir, de olhar para o mundo. O Evangelho traz isso, promovendo, portanto, transformação, mudança de comportamento, de atitude perante a vida. E sobre esse aspecto aqui, que Romanos 4, verso 5, vai retomar essa conversa, o ponto, pelo menos assim, sobre o ponto de vista do conceito, obras e fé. E obras aqui deve ser compreendido no sentido extenso de tudo aquilo que, sob o ponto de vista da minha relação com o sagrado, eu possa ofertar, eu possa fazer para me relacionar com o espiritual. E aí entra, quando vamos pensar no contexto, né, do povo hebreu, desde as suas ritualísticas de guarda do sábado, de dietas alimentares e de forma de cultual, cerimonial do povo hebreu, dos judeus, né? Isso de um lado, falando sobre o conceito de obras da lei, que Paulo utiliza com muita frequência. Agora também inclui aqui as minhas ações, aquilo que eu faço e é visível para as pessoas também com relação ao meu comportamento, com relação também às questões da moralidade. O que Paulo está opondo aqui é dizer que se a minha ideia é que esta causa da minha salvação, da minha libertação diante de Deus é aquilo que eu faço, o conceito está equivocado.
Porque a causa real, original, a matriz da salvação, Paulo afirma, é pela fé. Fé compreendida aqui não só como um aceite verbal ou mental. Eu creio, eu acredito. Não. Paulo traz o conceito de fé aqui para falar sobre uma fé confiança que se estabelece a partir de um relacionamento, promovendo fidelidade, comprometimento real da minha vida diante da mensagem. E é por isso que Paulo vai afirmar aqui na carta de que o nosso ajustamento, justificação, no sentido do perdão de Deus em minha consciência, se dá por conta da fé, promovendo por consequência, sendo a fé a árvore e as obras os seus frutos. Por consequência, um efeito natural que eu promova boas obras, que eu procure me relacionar com Deus a partir daí de uma forma saudável. Vamos olhar para esse verso então, verso 5º do capítulo 4 da carta aos Romanos. A afirmativa de Paulo, ditando ao escriba Tércio na carta aos Romanos, ensina o seguinte: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Vamos entender aqui, vamos usar a própria divisão da frase do ensino. Mas aquele que não pratica. Será que Paulo está dizendo aqui, já naquela época, que era possível separar os crentes em praticantes e não praticantes? Me parece que não. E fica claro isso exatamente pelo conceito de fé que eu acabei de dizer. Ora, se a fé é confiança, como é? Se a fé é relacionamento, como só pode ser. Se a fé promove fidelidade no meu coração. A conhecida frase Deus é fiel, nós sabemos. Não há dúvida sobre isso. Mas a minha fidelidade diante de Deus é construída neste relacionamento. Aquele que crê, mas não pratica, Paulo está dizendo aqui a respeito das dificuldades, dos empecilhos, dos tropeços que a prática real, de que o cotidiano, aquilo que acontece conosco todos os dias demonstra. O próprio Paulo vai afirmar isso nas suas cartas. O bem que quero não faço. O mal que não quero, este faço. Ora, quem de nós não vai repetir com Paulo essa frase? Será que é porque eu quero sem querer? Não. A grande questão nossa é lidar ainda com as imperfeições, com as dificuldades morais, emocionais, porque estamos em tratamento. O Evangelho é um medicamento. Eu sou o paciente, o médico é Jesus. E nós temos que dosar diariamente o medicamento do Evangelho, a boa palavra, que vai semear no nosso campo, ainda assim repleto de ervas daninhas, precisando ser cultivado, adubado, tratado, para que a boa semente frutifique e venha dar os frutos das boas obras. E muitas vezes nós nos vemos nessa condição. Mas aquele que não pratica, e a nossa consciência nos cobra, porque nós sabemos que não há outra via, não há outro caminho. A porta de saída e de acesso para sair desta condição e progredir na vida espiritual é a sequência aqui do verso. Mas crê naquele que justifica o ímpio.
O ímpio aqui é o homem mau, o homem perverso, o homem que se volta contra, em oposição às leis divinas. E este, amados, em sã consciência, nós sabemos. Sou eu, é você. Todas as vezes que nós negamos, a nossa consciência demonstra qual é o caminho, nós negamos em atos, em palavras, em ações, tudo isso. Caindo pelos abismos da vaidade, do orgulho, da ganância, do egoísmo. Mas eu creio, isso muda tudo. Me vejo muitas vezes como aquele que não pratica, não está fazendo aquilo que sabe que é certo. Mas eu creio, eu sei. Quem é aquele que justifica o mal que ainda habita em mim? E com a boca eu confesso, e com o coração eu acolho aquele que justifica o mal que há em mim. Jesus, o Cristo. É nesse sentido que ele é o Salvador, aquele que liberta, aquele que nos visita com a sua presença, que é a própria manifestação de Deus junto de nós, expressando a sua vontade, expressando as suas palavras, expressando o único jeito real, verdadeiro, genuíno de ser um filho de Deus neste mundo. Aquele que justifica o ímpio. A sua fé complementa o ensino paulino. A sua fé, então, lhe é imputada, lhe é atribuída como justiça, porque o único justo, o verdadeiro justo, é Jesus Cristo. Nele eu creio. Ele é o espelho. Dizer do próprio Paulo em Colossenses, é a imagem do Deus invisível. Nele eu vejo refletida a face de Deus. E na presença dele, eu creio, eu me entrego, eu estabeleço uma relação, um relacionamento e construo uma fidelidade, um caminho, uma via de comprometimento em minha vida para promover passo a passo, progressivamente, a minha transformação interior. É disso, e é desta forma que Paulo expressa, no 5º verso da carta aos Romanos, este ensinamento. Na Bíblia de Jerusalém, só para confirmar aqui com relação a traduções que podem sim nos auxiliar de uma para outra, o mesmo 5º verso desse capítulo 4 da carta aos Romanos está desta forma. Ora, a quem faz um trabalho, esse é o 4º verso, desculpa, né? Quem faz um trabalho, nós vimos na última semana. O salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. Então aqui Paulo, na tradução da Bíblia de Jerusalém, está relacionando isso com um trabalho. Quem presta um serviço recebe um salário. Isso é um débito da parte daquele que recebeu o serviço. Aí o 5º verso, estamos refletindo hoje. A quem ao invés não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça. Veja que quando diz aquele que não trabalha, está falando da ociosidade. Aquele que não trabalha é aquele que não coloca na contraprestação, olha o que eu fiz, paga o meu salário. Mas que põe na conta da fé. Eu creio, eu acolho, eu aceito, eu me rendo. Esse, portanto, é justificado, é ajustado diante da divina lei, é perdoado na sua consciência. E é esta fé que lhe salva, que lhe liberta, que lhe torna saudável na sua relação com Deus, que também é uma ideia de salvação, né? Ser curado, tornar-se saudável. Percebam que em tudo aprendemos na carta aos Romanos, que é uma carta que traz a mensagem central do Evangelho de arrependimento e fé, através deste relacionamento construído junto com Deus, por meio
tendo por mediador Jesus, o Cristo. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno da mensagem da Carta de Paulo aos Romanos, na série que intitulamos Romanos verso a verso. Convite mais uma vez nas redes sociais, página do Facebook, canal do YouTube. No canal do YouTube, uma playlist com cada um dos episódios. Esse de hoje foi o episódio número 104. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos, amados, de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.